Fala agora de chuvas. Piauienses estão entre as vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo. Muitos piauienses morreram, mortes que já foram confirmadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo governo do estado. Inclusive, o governador Rafael Fonteles determinou que medidas fossem tomadas para o traslado dos corpos para o Piauí e providências todas necessárias para dar assistência às vítimas. Nós vamos falar sobre esse assunto com o professor Ayrton Costa, que está aqui, climatologista. Vamos só mostrar para o professor Ayrton, que já está aqui conosco. Aí nós vamos fazer também um paralelo com o estado do Piauí, sobre as previsões da meteorologia para o Piauí. Como eu disse, nós estamos com o professor Ayrton. Professor, obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui, mas felizmente nesse momento de tristeza, né? Lamentavelmente, né? A gente sempre torce que a chuva venha, ela é motivo de alegria para a maior parte dos brasileiros, mas infelizmente, inclusive volumes majorados como esse, em algumas cidades brasileiras que não têm um preparo adequado e jamais teriam o preparo para um mundaréu de água desse, um volume recorde expressivo. E a gente só tende a lamentar, manifestar nossa solidariedade restrita ao povo paulista. Hoje o Brasil está unido neste pesar, nesta dor, e também o Brasil está unido no sentido de buscar soluções, né? De buscar alternativas diante dessas mudanças que hoje acontecem no nosso céu, na nossa atmosfera e que podem resultar em tragédias. Professor, começando pelo aspecto meteorológico, o que é que aconteceu ali? O que é que soma de fatores existiu para que a tragédia fosse tamanha? Olha, hoje a gente observa que o fenômeno em si era uma frente, era uma entrada de um ar polar, que é algo que você sabe que é perfeitamente comum no sul e sudeste. Uma massa de ar fria que por onde ela passa baixa a temperatura e provoca chuva. Esse seria o cenário previsto inclusive uma semana antes. Porém, o litoral paulista, não só o litoral paulista, mas parte do litoral leste, que vai ali de São Paulo até a Bahia, esse litoral estava profundamente aquecido, estava muito aquecido, muito vapor. Quando a massa de ar fria passou por aquele segmento, ok? Ela ganhou força, muita força. Adentrou em São Paulo, ela foi atraída para São Paulo devido a um centro de baixa pressão. Para o telespectador entender, o que seria um centro de baixa pressão em cima das cidades do norte paulista? Seria o equivalente àqueles redemoinhos, aqueles sumidouros em rios. Entendi. Que tragam as pessoas, né? que sugam as pessoas. Então imagine isso sobre uma cidade, sugando toda a umidade do mar, sugando uma frente fria, que é um sistema gigantesco, quilométrico, para um único local, freando este centro, freando esse sistema. Quer dizer, a tendência era que o sistema, a frente fria avançasse pela Bahia e chegasse ao Piauí. Chegasse ao Piauí, perfeitamente. Como é normal que a gente tem chuva em Picos, tem chuva em Correntes, tem chuva em Floriano de frente. E aí seriam, pelo que a gente... claro, sim, poderia não ser com o mesmo volume. Não seria. Não seria, mas seriam chuvas fortes. Seriam chuvas fortes. Então, de repente, aquele sistema se transforma numa frente estacionária, porque ela para e despeja sobre aquelas cidades volumes impressionantes, nunca mensurados na história do Brasil. E aí a pergunta, mas a meteorologia não fez nenhuma previsão sobre essa quantidade de chuva, quer dizer, essa previsão, ou seja, pelo que o senhor tem descrito, o estacionamento da frente fria, esses outros fatores somados, tudo isso ocorreu de última hora. Ou seja, a frente fria já era um fenômeno que foi previsto com antecedência, mas o volume de água que aconteceu e se formou em pouco tempo, não dava para prever. Exatamente, você tem um sistema que tinha uma semana antes previsto pela Marinha, pelo INMET, porém, ao chegar próximo do litoral paulista, esse sistema intensificou e apesar dos esforços, a Defesa Civil de São Paulo ela é muito organizada, não dava, por exemplo, para você estabelecer uma comunicação instantânea com aquelas sociedades, no sentido de deslocar aquelas pessoas. Então, realmente foi um sistema muito violento, muito potente, não dava para prever. Com a atual tecnologia que nós temos, tem que aprimorar isso, aprimorar a tecnologia de previsão e de monitoramento e o alerta precoce, tem que existir o alerta precoce. Enquanto a gente continuar com um sistema de alerta, que ele já tem um delay natural, a informação ela já é repassada com certo atraso, Douglas. E aí nós temos a outra combinação da tragédia, que é a vulnerabilidade das populações. Geralmente as maiores vítimas dessas tragédias são pessoas pobres,
que moram em áreas insalubres, em áreas perigosas, em encostas de morro. Então, sistema poderoso e pobreza, o resultado disso é, senão outro, uma tragédia. Bom, o senhor falou aí de tecnologia. Se a gente analisar, por exemplo, os Estados Unidos, onde existem tufões, furacões, onde esses desastres acontecem com mais frequência, nós temos uma tecnologia avançadíssima nos Estados Unidos, tanto de alerta, como de previsão também. Como é que o Brasil está hoje em termos de tecnologia? Perfeito. O Brasil, pode-se dizer, ele não é o mais atrasado do planeta. Isso não é, ainda bem. Mas estamos bem aquém, por exemplo, dos Estados Unidos. Se você imaginar que todo o litoral norte-americano tem boias que medem variação da maré, temperatura da água, e ali então, a temperatura da água ela é importante, porque no momento da passagem da frente... Nesse caso, por exemplo... Imprescindível. Imprescindível. Imprescindível, porque se nós já temos uma frente, que é um sistema potente, e nós temos a informação de que aquela lâmina d'água está acima de 27 graus, significa que ali já tem uma condição de chuva. O que é que a frente faz? Ela empurra a chuva. Ela só mobiliza aquela chuva para dentro do... E aí, como o senhor disse, quer dizer, a frente existe, tem a boia medindo a temperatura da lâmina d'água. Se é uma temperatura alta, a combinação pode ser um temporal, como o que ocorreu. Então isso dá tempo de um aviso de deslocamento. Dá. Além disso, tem outro fator muito importante. Nós temos no Brasil vários órgãos fazendo operações de medição meteorológica. Você tem a Marinha, tem o INMET, tem o CPTEC. Esses órgãos precisam trabalhar em uníssono, precisam trocar informações. Às vezes a tecnologia que falta para um CEMADEM, que foi quem mediu a chuva, tem na Marinha. A tecnologia que falta, a Marinha tem no MED. Então, se os Estados Unidos funcionam dessa forma, tem um único órgão para dar conta de tudo, que tem tecnologia, tem maquinário, tem pessoal altamente qualificado para dar uma resposta rápida. Lá é o NOAA, o equivalente a uma NASA do céu e do mar. Então, a gente precisa aprimorar muito. Aí, nesse caso, precisaria evoluir muito tecnologicamente, mas com essa integração já se daria um salto. Já daria um salto, porque você teria uma comunicação entre órgãos, valorizando o dinheiro do contribuinte e gerando uma rede de proteção efetiva para as sociedades. E aí o senhor fala de integração, essa rede repassando informações para o país inteiro, para as secretarias estaduais de meio ambiente, as municipais também, quer dizer, uma comunicação mais instantânea. Pessoal, lembro que o senhor veio aqui em uma outra oportunidade, acho que assim que eu comecei a apresentar o jornal O Dia News, nós falávamos aqui sobre a precariedade do sistema de previsão do tempo do estado do Piauí. As estações climáticas que existem no Piauí, elas são em pequena quantidade. Muitas estão totalmente inoperantes, não funcionam, estão quebradas. Outras funcionando parcialmente. E as que funcionam não são suficientes para abastecer os profissionais, enfim, os órgãos com as informações necessárias. Podemos dizer que no Piauí, essa questão da medição da temperatura, da lâmina d'água, da previsão das frentes frias, enfim, o sistema meteorológico como um todo, é muito precário. Bem, o Piauí ele é muito precário. Hoje nós estamos numa situação muito delicada. Até pouco tempo a gente tinha assim, uma certa predominância sobre o vizinho Maranhão. Hoje o Maranhão deu um salto na pesquisa do clima e nas estações. A gente tem uns buracos, Douglas. Que buracos são esses? É o buraco do Sertão e do Cerrado. Ora, se o Cerrado hoje é o carro-chefe do desenvolvimento econômico do Piauí, e se o Sertão carece de políticas públicas, essas duas áreas, o Sudoeste e o Sudeste piauienses, precisam ter equipamento meteorológico, precisam de estações novas, estações operantes, né? Porque a concentração da informação meteorológica está no norte. Teresina, Parnaíba, a gente está bem servido aqui, embora algumas funcionem precariamente. Mas nós temos esses hiatos que a gente precisa suprir, porque ali você tem populações que vivem em áreas de risco, que são submetidas a ciclos de estiagem, chuvas intensas, e você tem o vetor do crescimento econômico a partir do polo sojicultor. Agora, nós temos hoje quantas estações operacionais no Piauí? 21 estações federais vinculadas ao INMET. Nós temos aí basicamente uns 30 pluviômetros do CEMADEM, muitos dos quais queimados, né? E nós temos também... Esses são estaduais? Tudo federal, tecnologia tudo federal. Do estado mesmo, nós não temos, ainda tínhamos os antigos pluviômetros da IMATEC, que não são automáticos. Alguns ainda funcionam assim pela garra do pessoal da FETAG, pessoal de associações, né? Alguns postos que ainda operam, mas tudo de forma muito desconectada, essas informações não se comunicam. Hoje a gente precisa tomar duas medidas. Primeiro, renovar os equipamentos, colocar equipamentos mais avançados. Em termos de Estado, o que é que o Estado tem de estrutura? A rede do Estado ela é muito frágil.
Recentemente eu ouvi uma iniciativa do novo secretário de Meio Ambiente que tem o interesse de implantar novos pluviômetros. Eu acho muito importante. Eu creio que a Defesa Civil Estadual deve seguir no mesmo rumo. Também ouvi uma intenção do governador Rafael Fonteles de dinamizar essa área de cobertura. Todas essas ações elas são válidas. Por que são válidas? Só para medir a chuva que cai? Não, porque essas informações vão alimentar no futuro um modelo de previsão do Piauí, como o Ceará tem. O Ceará tem um modelo de previsão, o Maranhão está caminhando, a gente precisa também ter isso. E esse modelo de previsão, ele requer um certo tempo para ser montado. E exige um tempo de coleta de dados para ter consistência, para ser assertivo, ou seja, para a previsão ela ser correta, para ela acertar mesmo naquilo que interessa para as pessoas. Vai chover, teremos um período chuvoso intenso ou não? Professor, quanto o Estado deveria investir, assim, uma média de investimento para que esse sistema fosse um sistema razoavelmente, tecnologicamente, mesmo que seja assim, em termos medianos, fosse um bom sistema de previsão, não precisa ser algo de última geração, mas que pudesse trazer as informações básicas e se fazer previsões relativamente certeiras ali para que a população ficasse bem informada? Eu não tenho aqui uma cifra exata, mas eu vou lhe dizer, é muito mais barato do que você imagina. A grande vantagem da evolução tecnológica é que hoje existem plataformas que fazem o cálculo da previsão, plataformas públicas muito eficientes. Já fazem os cálculos? Já fazem os cálculos e nós só precisamos ter as estações para alimentar. Além disso, a ideia de se fazer parceria é muito bom, porque você faz a parceria com o sindicato, você faz a parceria com a associação de moradores, a parceria com as prefeituras, por um custo mínimo. Esse sistema, eu lhe digo, não chega aí a uma centena de bilhões não, e se torna um sistema muito eficiente. Quer dizer, aí eles falam de 100 milhões de reais, não chega a 100 milhões, não coloca aqui 90 milhões, 95 milhões. Claro que não era um dinheiro que ia ser colocado de uma vez só, era um dinheiro que você... Mas aí você imagina, 95 milhões de reais... os prejuízos que seriam evitados, as vidas seriam salvas, e o que o Estado não economizaria no caso de tragédias, onde ele precisa ali desembolsar de imediato recursos públicos para amenizar o sofrimento das pessoas. Então, de fato uma situação que precisa ser resolvida. Não é de hoje que o professor Herto vem alertando para a necessidade de modernização desse sistema. Com a instabilidade climática, hoje não é mais uma espécie de luxo, uma necessidade que se haja... Ora, se você tem hoje os estados e países com tecnologia avançada não conseguem ter muita exatidão, imagino que não tem. Aí vem a pergunta, isso pode acontecer no Piauí também? Pode sim, né? Com essa intensidade de chuva? Pode sim. O que é que a gente tem que considerar? Ali é porque era uma rota natural da passagem de frente fria. Como eu falei, a frente fria é algo comum naquela região. Aconteceu um fato excepcional. Agora, aqui, para acontecer no Piauí, tem que ser a zona de convergência intertropical. Se nós tivermos um aquecimento muito grande e, mais do que isso, tivermos uma baixa pressão, já aconteceu no passado, não com essa magnitude. Nós tivemos, você se lembra muito bem, o famoso episódio da Parnaíba, de mais de 200 milímetros, o famoso episódio de Piripiri, de quase 300 milímetros. Destruição. Então, destruição. Então, é possível sim acontecer esses episódios. Claro, a gente não tem a mesma quantidade de sistemas que atuam como lá no sul-sudeste. E aqui nós precisamos ter as ferramentas de previsão, ou seja, a gente precisa ter o investimento na tecnologia e a gente precisa ter o investimento nas pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, educar as pessoas. Eu sempre defendo, e você é um grande parceiro, em todos os meios de comunicação sempre fez eco a isso, que se a gente consegue criar uma consciência das pessoas, uma consciência ambiental e climática, a informação, melhor dizendo, a informação é o melhor remédio. Se você tem a consciência do risco, você evita trafegar por áreas perigosas em períodos que são muito instáveis e de risco. Historicamente, professor, quais são as áreas onde essas tragédias podem acontecer? Áreas potencialmente perigosas nesse aspecto? Muito bem. Se a gente pensar no estado do Piauí, a gente vai começar pelos municípios ribeiros. Todo município que está próximo da calha de um rio, né, do rio Parnaíba ou das bacias, é de risco. Municípios de áreas serranas ou terrenos acidentados, estão próximos de serras, também são de risco. E hoje nós temos duas áreas, viu, Douglas, em especial que são muito vulneráveis. É a subbacia do Puti, que drena Teresina, e a subbacia do Lungá. A do Lungá, você sabe, aquela região ali, ela é muito baixa, independente da qualidade do período chuvoso, se é muito chuvoso ou pouco chuvoso, a região do Lungá alaga. Então essas áreas são as duas preferenciais no momento. Olha, nós temos um mapa que mostra as chuvas dos últimos 5 dias em todo o Brasil, né? Vamos subir aí, Gutenberg.
durante o período carnavalesco. Dá para colocar na tela aqui, por favor, no telão? Também, não só no telão, aí deixa na tela, vamos colocar no telão. Professor, dá uma olhada aí nesse mapa. Aí, um mapa que mostra o quê, professor? Essas cores aí, azul mais claro, uma espécie de lilás, verde, amarelo. Muito bem. Primeira coisa que o telespectador vai observar é que existe uma parte do Brasil desguarnecido pela chuva, né? Está ali no Nordeste, parte do Rio, de Minas. Falta de chuva é área verde. Área verde e área amarela. As áreas em azul, quanto mais forte, né? Quanto mais fechado for o tom de azul, são áreas de chuva volumosa. No Piauí, nos últimos 5 dias, ou seja, o período da prévia carnavalesca e carnaval, as chuvas ficaram concentradas onde? Na faixa norte, de Teresina até o Vale do Longá. Então a chuva ela estava concentrada de forma desigual. Se você observar lá embaixo em São Paulo, vai observar o quanto choveu em São Paulo, é justamente o litoral norte. Embora esses dados sejam das estações do INMET, e você conhece a precariedade do INMET, é geral, elas não retratam fidedignamente o que aconteceu, porque os mais de 600 milímetros registrados foi numa estação do CEMADEM que não está nesse mapa. É uma estação federal ligada ao Senado e à Defesa Civil. Aí entra a questão da falta de comunicação dos órgãos. Da falta de comunicação, porque se esse mapa fosse representativo de todas as estações, as cores seriam bastante diferentes, inclusive no estado de São Paulo. E ali um azul mais escuro ali na região norte do país, né? Isso, a Amazônia chove demais. Pará. Zonas, ali é tradicional. É tradicional e você sabe que a chuva que cai na Amazônia, ela não causa grandes transtornos pelas características, né? Vai e ali tudo. O Piauí, professor, a gente olha, tem ali um azul, ali Teresina, né? Indo para a região norte ali. Exatamente. Você tem ali aquela área mais, um azul bem claro, depois um azul um pouco mais fechado, né? Mas aí você vê... partindo ali depois de Teresina, aí, após o meio de Parnaíba já... Tem, exatamente. Até chegar no sul, aí você tem a seca, né? Seca. Total. Existe uma distribuição muito desigual. Esse mapa ele é muito importante porque ele revela o comportamento dos últimos 5 dias, em que a chuva começou a ocorrer. Tem um último mapa aí, que tem é mais outra aí, aí são chuvas acumuladas, no começo de fevereiro até o dia 21, viu? Esse mapa é muito importante para a gente, Douglas, porque revela a situação de estiagem que vive o sul do estado. Ou seja, apesar de toda essa chuva que a gente está observando, essas áreas em vermelho mostram o quê? Que os volumes menores estão situados no Cerrado e no Sertão. E a chuva mesmo está concentrada lá em cima, de Teresina até o Vale do Longá e litoral. Então, é um período chuvoso atípico, é um período chuvoso desigual, irregular, até o presente momento. Pode mudar esse cenário? Pode sim, a previsão já aponta. Mas aí aquela história é o que se tem até o momento. Se tem até o presente momento. Esse é o comportamento do mês de fevereiro inteiro. O que está representado nesse mapa aí são os volumes que já se precipitaram no mês de fevereiro. Que já aconteceram. Que já aconteceu, não é previsão. Não é previsão. Professor, o senhor falou dessa precariedade. Aí vamos tentar fazer um exercício aqui para que o telespectador entenda o seguinte. Dentro dessa precariedade, dessa falta de estrutura, em quantos por cento... Pronto, vamos aqui a linguagem da pesquisa eleitoral. Qual seria a margem de erro dessas previsões para acontecer o que aconteceu em São Paulo? Foi feita uma previsão de que vai haver uma chuva forte numa determinada área do Piauí, mas aí, quer dizer... mostrando também a estabilidade climática, aí aconteceu 4 vezes mais, 5 vezes mais. Muito bem, nessa pergunta, o que é que garante a qualidade de uma previsão do tempo? Primeiro, o evento está situado dentro do período chuvoso. Por exemplo, uma chuva em agosto, o sistema de previsão não consegue detectar, mas uma chuva de fevereiro para março, o sistema detecta com maior eficiência. A outra é a qualidade dos dados. É necessário, por exemplo, que tenha muitas estações para gerar muita informação, para alimentar um supercomputador, é aí a previsão. Se a gente tem poucos dados históricos e se existem buracos desses dados, anos que as estações não contaram ou elas simplesmente não existiam, a previsão naquela área tem tendência a falhar. Então existe muito mais probabilidade de falha de uma previsão no Nordeste do que uma previsão no Sudeste. Via de regra, essa falha é para pior ou, digamos, é para melhor no sentido de não acontecer a tragédia? No sentido do buraco, da ausência da informação que salva vidas. Aí seria uma previsão às cegas. Às cegas, você teria uma condição, por isso que eu sempre digo que existe uma diferença entre previsão meteorológica e alerta. A previsão, ela diz o seguinte, vai acontecer um evento, que evento é esse? Chuva. O alerta não, o alerta vai identificar que além da chuva, existe um componente de risco. Por isso que eu sempre digo, não podemos negligenciar e deixar de levar a sério os alertas. Se a chuva não aconteceu, eu sou
como bom cristão, ótimo, eu tenho que agradecer. Quer dizer, 300 milímetros é um desastre, vamos supor. Se não choveu muito pouco, que bom. Que bom, está todo mundo tranquilo, o aparato público não foi mobilizado, a sociedade não sofreu um trauma, então a gente tem que agradecer por não ter acontecido. Agora o alerta é importante porque, por exemplo, nesse carnaval muitas pessoas se dirigiram para o litoral. Por exemplo, de Teresina para o litoral você tem estradas que, diante de condições de chuvas extremas, a visibilidade reduz, o risco a visibilidade de um acidente, é quase zero, né? Zero. Então, se eu estou consciente de que existe um alerta, eu vou redobrar o meu cuidado na direção. Isso é importante. Você imagina o que é uma visibilidade ruim somado a trechos onde o carro pode ter aquaplanagem, quer dizer... Exatamente. Aí é uma combinação para acidentes terríveis. Terríveis, né? Então é uma situação... E professor, agora para a gente partir para a previsão efetivamente caminhando aí para o final de fevereiro, início de março, isso deve durar até quando esse período chuvoso? Ótima pergunta, né? Nós temos uma condição climatológica da chuva ir até abril. Isso é o tradicional. Porém, a meteorologia vem apontando que nós teremos agora um incremento em março, o que é perfeitamente natural. Março é o mês que tem maior volume de chuva. Isso, primeira quinzena? Primeira quinzena, com uma concentração basicamente na faixa norte, centro-norte, ou seja, do litoral até o médio Parnaíba. E aí, desculpa, professor, quando o professor fala do litoral ao médio Parnaíba, Teresina está dentro, viu? Teresina está dentro. Teresina é área preferencial. Existem grandes volumes previstos, né, nesse mês de março. Isso é a previsão meteorológica. Temos uma previsão climática que foi divulgada há pouco tempo, colocando que o trimestre março, abril e maio está favorecido com chuvas acima da média. Essa tendência ela vem acertando na maior parte dos casos, mas é sempre bom a gente ressaltar. Neste momento, o sul do estado, a faixa serradeira e a faixa sertaneja estão em déficit pluviométrico, ou seja, a chuva está durante 2 meses, janeiro e fevereiro, as chuvas situaram na média ou ligeiramente abaixo da média. Então isso já é uma preocupação adicional se mais um mês esse quadro se repetir. Que aí, de repente, pode vir um volume muito acima do que... Pode sim, tudo é possível. Nós estamos lidando com um cenário de muita incerteza por causa do aquecimento do Atlântico, o mesmo fenômeno que provocou lá a região sudeste, o norte de São Paulo. A gente está com um mar muito quente, isso pode gerar temporais, né, torrenciais localizados. E aí o importante é você ficar alerta. Não é? Engraçado é o seguinte, professor, não adianta brigar, aqui não é jogo de loteria. Não é? Você não tem que acertar para ganhar, não. Você tem que ser alertado. O nome é alerta. O alerta há uma previsão, há uma indicação de que ocorra chuvas acima da média amanhã ou nesse final de semana. O alerta é vermelho, amarelo, você já sabe basicamente o que é que caracteriza cada alerta. Então você toma as providências. Caso não ocorra, ótimo. Agora, por que existe o alerta? É porque se ocorrer, você não vai estar lá. Exatamente. Essa é uma ferramenta educativa. Educativa. Aí o pessoal quer que o alerta seja tenha uma precisão matemática. Isso é 100%. Quer dizer, não existe isso em lugar nenhum. Por mais que os Estados Unidos, por exemplo, você não tem nada 100%. Acontece casos de ter previsão até de furacões de um nível, né? Nível que chama? Tem o F5, que é o máximo, né? Furacão é o F3, vai o F4, então também a estabilidade climática é mundial. Não é só no estado do Piauí, não é só no Brasil, não, é um fenômeno mundial. O furacão Katrina, que matou muita gente, ele se aproximou da costa em 2005, aliás. Ele chegou perto da costa norte-americana para ser um F3 e quando chegou lá na Louisiana, virou um F5. Então existe essa situação. Quer dizer, lá a previsão era um F3, de repente virou um F5, e aí? Causou todo aquele desastre. Obrigado, professor. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O senhor vai voltar para a gente ir atualizando essas informações, que como o senhor disse, são informações educativas, né?